Hoje a nossa reflexão está em João 6,35. Eu sou o pão vivo descido do céu. Esse versículo 35 do capítulo 6, onde Jesus declara que ele é o pão vindo do céu, ele disse assim: eu sou o pão da vida e o que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Essa frase que Jesus fala, ela aconteceu logo após, no dia seguinte, daquela da multiplicação dos pães e peixes, que eram 5 pães e 2 peixes, né? Que alimentou 5.000 pessoas, sem contar as crianças e as mulheres. Pois é, a multidão, extasiada, procurava Jesus no dia seguinte, e ele diz a eles, né, que o procuravam. Eles o procuravam não porque viram sinais, mas porque comeram dos pães e tinham se fartado. E aí nessa sequência que Jesus nos adverte para trabalhar não pela comida que perece, mas pela que subsiste pela vida eterna. Aqueles que o ouviam lembraram que os seus antepassados comeram o maná no deserto, maná, que Deus tinha dado a eles a comer o pão do céu, que é assim como ele chamava, o pão do céu. Então, vamos lembrar? Os israelitas, quando estavam fugindo da escravidão do Egito, durante os 40 anos de peregrinação no deserto, estavam sob a liderança de Moisés. E eles foram alimentados por uma pequena substância redondinha, que parecia todas as manhãs como se fosse um orvalho. Esse pão do céu era recolhido e a partir dele se faziam bolos cozidos na água ou assados no forno. Está lá em Êxodo 16, do 13 ao 36. O povo naquela época acreditava que quando o Messias viesse, ele traria o maná, né? O maná no Antigo Testamento foi a figura que Jesus utilizou aí, dizendo que ele era o verdadeiro pão do céu, né? O pão vindo do céu. Mas quando nós falamos em pão, me faz lembrar do mestre contando sobre o que seria o reino de Deus, né, aqui na terra, através do fermento utilizado para fazer a massa do pão. Está lá em Mateus 14, 13 e 33. E no livro Jesus no Lar, ele conta de uma maneira bem delicada, né? Vamos lá. Certamente, na cozinha da modesta casinha de Nazaré, observando Maria preparando a massa, a farinha do pão do dia seguinte, o jovem carpinteiro, nosso mestre Jesus, acompanhava, interessado, curioso, todo aquele processo. E durante a noite, um punhadinho de fermento vivo, colocado no interior dessa massa, né, levedou grande massa de farinha, fazendo-a crescer, até que toda aquela massa compacta, dura, se transformava numa massa leve e porosa para o pão do dia seguinte. Então, Jesus transforma em parábola, deixando as mentes humanas com o ensinamento oculto. Ele comparava o fermento material do pão ao fermento sagrado do reino de Deus. Qual é o mais importante no nosso reino que nós queremos colocar aqui na terra para nos dar felicidade? Qual foi a maior mensagem que Jesus trouxe para que nós pudéssemos construir o reino de Deus aqui mesmo na terra? O amor, né? E aí Jesus fala, o reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher toma e introduz em 3 medidas de farinha até que tudo está levedado. E foi assim, queridos, exatamente o que Jesus fez. Lançou, entre aspas, né, na massa da humanidade, o fermento do amor para o pão do dia seguinte, né? Onde hoje é o dia seguinte. E como todo fermento, que nós sabemos, ele atua como? Lentamente, silenciosamente, porém constantemente, e sempre de dentro para fora. Na verdade, ele vem atuando desde então, mas de tal forma que nós passamos a contar o tempo
a partir desse pão enviado de Deus, que é o nosso Mestre Jesus, né? Que trouxe o entendimento de que a religião maior é a do amor. Ele não trouxe uma religião. A gente sabe que Jesus nasceu e morreu judeu. Ele trouxe o amor. Amar ao próximo como a si mesmo e a Deus acima de todas as outras coisas. Ou seja, com essa única frase, o amar, o amor, é que poderia nos modificar. Às vezes nós lemos por aí que não era o tempo certo para Jesus ter vindo, né? A mídia nos traz, talvez, pontos pretos no grande lençol branco, chamando a atenção de tal forma que nós não vemos a imensa mudança que vem acontecendo. É uma mudança, gente, lenta, silenciosa, porém constante. As 3 medidas de farinha, elas simbolizam os 3 aspectos do ser humano: o material, o mental e o emocional. Né? O amor atuando nessas 3 partes modifica toda a vida da pessoa. Pois é, o Evangelho, que quer dizer a boa nova, né, que o nosso doce Rabi nos trouxe, vem transformando de dentro para fora, onde hábitos antigos, na ignorância dos séculos, vêm sendo vistos sim, né, em atitudes novas no homem de hoje. Quando nós lemos aí a história, né, hoje não se lê mais quase livros nos tablets, por aí, nos celulares, enfim, nós ficamos aterrorizados com os feitos nossos como seres humanos no passado. Por quê? Por que nós ficamos aterrorizados? Porque o fermento do amor atuou lenta, silenciosamente, porém numa constância imperceptível. Antigamente nós nos comprazíamos com a escravidão, não é mesmo? Inquisição, tantas coisas, não quero nem lembrar, tipo bomba, Hiroshima, Nagasaki. E assim vai, tantas coisas que vão surgindo na nossa mente se nós lermos a história, né, duelos, coisas que nós fazíamos e nós comprazíamos e achávamos que estava certo. Mas hoje, quando nós lemos o livro de histórias, quando nós lemos a história do passado, nós ficamos aterrorizados. Por quê? Porque este amor já está agindo dentro de nós. No livro Renovando Atitudes, Hamed fala assim, abre aspas, na vida não existe antecipação e nem adiamento, somente o tempo propício de cada um. Eu fui no dicionário procurar tempo propício, sabe o que é? É estar disposto favoravelmente, é estar receptível, é dar consentimento para que, né, você receba proteção, graças, favores, é o que está no dicionário. Então, por isso que Hamed fala muito bem, não existe nem adiantamento e nem adiamento. Existe o tempo propício de cada um, o momento em que estamos prontos para absorver. E o convite de hoje, amigos, é para que nós venhamos a entender que Cristo é um alimento. É um alimento que nos disciplina, que educa aqueles impulsos mais inferiores, que tira as amarras da nossa alma, que nos deixa, muitas vezes, famintos. Mas famintos de um outro tipo de fome. Porque nós podemos comer uma mesa linda, farta, com comidas exóticas, né? Lindas, bem coloridas, porém saímos com a fome no espírito, com a sede da verdadeira felicidade. Por isso que Jesus compara ele a um alimento simples, o pão. Porque o pão, como diz Miramês, está na mesa do rico como na mesa do pobre, na mesa do saudável como no hospital. Pois é. Na mesa de todo tipo de religião, o pão, ele é simples, mas ele alimenta. Por isso que ele se coloca e dá essa imagem de ser o pão, né? O alimento que está à nossa disposição. Mas
Cada alma, nos diz Emmanuel no Palavras de Vida Eterna, cada alma traz consigo a medida que instalou no próprio íntimo para a percepção e a recepção do amor do Pai. Então, o amor de Deus é abundante, está à disposição, mas nós colocamos o nosso íntimo, né? A nosso limite. Nós instalamos um limite para absorver esse amor. João disse assim, simples, Deus é amor. E o amor está em tudo, diz Miramês no livro Cristos. Ou seja, o pão do céu pode ser absorvido no sono, em êxtase, em um processo de oração, não aquela oração decorada, com lindas palavras, mas aquela oração imantada de amor, né? Como diz Gandhi, é melhor eu não achar palavras para orar do que achar as palavras sem o amor. Pois é. Esse amor que é Deus, como ele diz João, né? Deus é amor. Ele está em pequenas quantidades no ar que nós respiramos, na água que bebemos, nos alimentos, né? Como se fosse assim, diz Miramês, o hálito do Criador interpenetrando a criação. Mas Miramês adverte, né? Que a gente não consegue absorver quando a cólera se aposta do nosso espírito. Ele se dissipa quando o ciúme insinua no nosso coração. E ele desaparece quando a maledicência está na nossa boca. Mas ele fala também que, ao contrário, ele existe em profusão em toda a alma que ama, onde nós podemos também, queridos, servir de alimento àqueles que estão atravessando a estrada do nosso caminho. Porque quem alimenta o outro, alimentado já está, porque somos um canal, né? Por isso, o Cristo é o pão vivo que desceu dos céus. Através do seu amor, ele vem atuando em cada um de nós, silenciosamente, lentamente, mas constantemente. Então, busquemos examinar que tipo de alimento invisível que nós estamos fornecendo às vidas que nos rodeiam. Mesmo que pouco, sejamos fermento de amor, para levedar a massa toda, como ele nos ensinou. Não se preocupe, lembrem que as grandes obras começaram pelo esforço abnegado de uma única pessoa. Mas sem a sintonia com Jesus, será muito difícil agirmos com proveito. Que vocês tenham aproveitado essa reflexão e que, se quiser escrever alguma coisinha aí, pode escrever. Se eu puder, né, compartilhar com vocês aquilo que eu aprendi, nós teremos maior disponibilidade e boa vontade. Abraços fraternos.